Será que é hora de comprar ações brasileiras para surfar o tal do trade Tarcísio na Bolsa de Valores? Meus queridos amigos, dentre as pautas do mercado financeiro hoje, as principais, um dos temas mais quentes do momento é esse possível trade Tarcísio para 2026, onde os ativos eles vão se beneficiar, os ativos de risco, por conta de uma eventual vitória do atual governador de São Paulo nas próximas eleições presidenciais. Segundo a tese da Trust Investimentos, é possível que o investidor que hoje se dispor a correr o risco de lagging, ou seja, de uma piora do quadro econômico no governo atual, para surfar uma recuperação lá na frente e aí sim ser bem remunerado, existe essa possibilidade, segundo eles, e na visão deles e de outros gestores e profissionais do mercado também, de acordo com dados mesmo, você consegue ver isso, porque o valuation atual da Bolsa de Valores brasileira está nos níveis de 2008, 2016. E aí eu te pergunto, será que a situação atual é grave como era naquele momento? O entendimento da gestora é de que, apesar dessa precificação baixa na nossa Bolsa de Valores, o quadro econômico atual ele não é tão grave quanto os preços mostram. E aí, nesse sentido, o investidor que se posicionar na Bolsa de Valores agora poderia sim ganhar muito dinheiro, mas é claro, correndo o risco de uma eventual piora no cenário também. Então, será que é isso mesmo? Com o que você precisa tomar cuidado? Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se gostar do conteúdo, considere-se convidado a se inscrever, fazer parte aqui do nosso canal também. Então, o trade, Temer-Bolsonaro lá atrás, ele rendeu mais de 200% de valorização em coisa de 5 anos. Se a gente for ver aqui, de 2016 para 2020, 2021, nós estamos falando aqui de mais de 200% de valorização para quem se posicionou na Bolsa Brasileira naquele final turbulento de governo Dilma. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender por que a Bolsa não está andando agora, por que a Bolsa tá paradinha ali, porque você precisa entender que viola caipira, carro tração traseira e carteira exposta ao mercado de ações brasileiro só toca quem sabe. E crise pode gerar oportunidade sim, mas por que nesse momento a Bolsa só patina? A resposta, ela tá nesse cenário que a gente está vivendo hoje, juros altos, insegurança fiscal, falta de reformas estruturais, dólar lá na casa do chapéu também, um corte de gastos que o mercado não entendeu muito bem. E aí você imagina o impacto de um governo que, gastando mais aqui do que arrecada nesse momento, juro que não para de subir. O que acontece? As empresas elas têm dificuldade para crescer, para se manter, que seja, o custo do dinheiro aumenta, o mercado perde a confiança, o próprio governo vai se complicando cada vez mais, fica difícil até você resolver com essa pressão inflacionária que vai surgindo com política monetária. Então esse trade seria isso ali, a tese por trás desse trade Tarcísio para as próximas eleições ali. E é difícil você resolver com política monetária, que até o indicado do atual governo para assumir o Banco Central confirma isso nesse momento. Você vê aqui, Galípolo sinaliza juros elevados por mais tempo. Então não tem essa de fazer o que a Dilma fez, na minha opinião. Acho muito difícil de ficar baixando os juros na canetada. O diretor de política monetária do Banco Central disse nessa segunda-feira que o cenário macroeconômico atual aponta para uma política monetária mais contracionista por parte do Banco Central, sinalizando juros mais altos por mais tempo no Brasil. Então vai ser isso aqui, não importa quem seja o presidente do Banco Central nos próximos anos, provavelmente a gente vai ter juros altos por mais tempo. E aí você pode me perguntar, esse cenário, ele é novidade? Ou a gente já teve algo parecido? Então você lembra que no final do governo Dilma, o que a gente tinha? Você tinha aqui Selic alta, Selic de 14,25%, inflação bem acima da meta, porque a gente teve anos aqui de inflação 9,46%, 10,71% nos últimos 12 meses, batendo aqui
8,74%. Então a gente teve um período terrível de inflação muito alta aqui, ficando inclusive bem acima da meta. A poupança nesse ano aqui perdeu para a inflação e Bovespa nem se fala. Então nós tínhamos aqui um período de juros altos, inflação pressionada. Não tínhamos ainda um dólar mais caro do que no início do governo, mas o dólar que teve uma queda, depois ele começou a se recuperar. Então a gente tinha também o dólar, o real se desvalorizando. A inflação estava saindo do controle, juros nas alturas e a confiança do mercado já tinha perdido completamente a dignidade, como a gente pode ver aqui. Do dia 31 de dezembro de 2010 até 11 de maio de 2016, que foi quando teve o pedido de afastamento da Dilma, o Ibovespa ele caiu quase 24%, sendo o pior investimento do período, atrás de tudo: dólar, euro, CDI, caderneta de poupança, qualquer coisa que você colocasse seu dinheiro debaixo do colchão, se bobear, estava valendo mais a pena do que na Bolsa de Valores naquele período. Então, isso te lembra alguma coisa? Então, tudo parecia perdido, mas foi justamente nesse momento, né, que a Bolsa de Valores criava, né, uma condição aqui para uma recuperação histórica. E quando eu falo de que a Bolsa está mais barata do que estava, se você pegar aqui pelo indicador de preço-lucro histórico do Ibovespa, você vai ver, ó, no período Dilma era mais alto do que hoje. P sobre L da Bolsa de Valores, atualmente ele está muito, a nossa bolsa está muito descontada porque está precificando realmente um cenário muito ruim nos próximos anos. Você olha aqui, por exemplo, só o setor financeiro, pegando aqui bancos, empresas do setor financeiro, um P sobre L mais baixo. 2022, 2023 tivemos uma recuperaçãozinha aqui, parecia que ia se recuperar, mas nesse momento novamente um P sobre L bem abaixo aqui do que o que a gente teve em 2015, 2016, praticamente, né, em linha, na verdade, com o menor P sobre L aqui de 7,01, P sobre L atualmente de 6,44. Então, a Bolsa de Valores está barata, é inegável que está descontada, assim como estava descontada também naquele final de governo Dilma, e o Ibovespa mais do que dobrou, em poucos anos aqui, pegando a mínima da Bolsa de Valores aqui em 2015-16 e pegando o período logo após o impeachment e a transição de governo, um compromisso maior com reformas, o teto de gastos. Então sim, quem investiu aqui no olho do furacão se deu muito bem, mas foi preciso ter muita coragem também. A pergunta que fica é: será que o mercado ele pode repetir um ciclo parecido, né, e começar a precificar antecipadamente um futuro promissor? Porque aí você imagina o seguinte cenário: eleições presidenciais de 2026, Bolsonaro talvez fora da disputa, surge uma chapa ali forte, apoiada por ele, com Tarcísio de Freitas, por exemplo, como candidato da direita, e até mesmo a Michelle Bolsonaro, a esposa do Jair Bolsonaro, como vice na chapa do Tarcísio, por exemplo. Isso não é algo que seria impossível de acontecer. Você tem aqui, por exemplo, a matéria do dia 26 do Globo: o jogo político, em público Bolsonaro fantasia candidatura em 2026, mas no privado admite chapa Tarcísio Michele. Se é verdade ou não sabemos, mas provavelmente tem coisa que o mercado aumenta, mas não inventa. E aí você imagina isso acontecendo, e aí o mercado começando a precificar um governo mais liberal, comprometido com a responsabilidade fiscal, reformas estruturais. O que acontece? A Bolsa Brasileira dispara e quem se posicionou antes colhe os frutos. Pode parecer exagero, mas o que aconteceu em 2016, a Bolsa estava lá no fundo do poço e o mercado gostou da troca de governo, compromisso com ajustes fiscais, fez o mercado dobrar de valor em poucos anos. Só que o mercado costuma começar a precificar antes, tá? Em janeiro de 2016, a Bolsa começou a subir. E em agosto já tinha subido mais de 50%. O impeachment foi no dia 31 de agosto. Estamos falando de uma diferença aqui de 8 meses. Então o mercado ele costuma sempre precificar antes, tentando se antecipar. O processo de impeachment da Dilma ele teve início no dia 2 de dezembro de 2015, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados, na época o Eduardo Cunha, ele deu prosseguimento nesse pedido e o caso se encerrou, como eu falei, no dia 31 de agosto de 2016. Então, mais uma vez, a pergunta: o mercado ele está olhando
para 2026 já? Na minha opinião, não. Isso vai acontecer talvez para o final do ano que vem e depende de muitos fatores, mas não acredito que isso esteja acontecendo. Tá? Mas a gente está falando sim de um impacto que é possível. Imaginando o impacto de um cenário em que a gente tenha um governo de direita forte ali, um candidato de direita forte e disposto a ganhar, talvez apoiado pelo Bolsonaro, com a esposa dele como vice, né, e um período em que o governo atual tem baixa aprovação, você vai esperar sim. O mercado ele não vai esperar as urnas para entregar valorização na Bolsa de Valores, né? E essa valorização já pode começar já, inclusive no final de 2025 para 2026, porque se você pega o Tarcísio assumindo, prometendo ali reformas, austeridade fiscal, o que isso significaria para a Bolsa? Primeiro, expectativa de juros mais baixos, de forma sustentável, isso reduz o custo de capital para empresas, melhora a margem de lucro, atrai investimentos, a confiança do mercado também, quando você tem um governo mais comprometido realmente com o equilíbrio fiscal. Você beneficia setores como bancos, infraestruturas, isso aí tudo se beneficia diretamente. Só que você precisa ter cuidado, porque o trade Tarcísio pode ser muito bem o trade Lula 4 em 2026. A Dilma ela saiu em 2016, mas quem apostasse, por exemplo, na saída dela em 2014, que foi quando acabou o primeiro mandato ali, teria amargado mais uns 35% de queda até 2016, isso porque teve um impeachment. Então a resposta, como sempre, não é tão simples. Você tem um cenário que pode ser promissor, caso isso se concretize, uma possível onda de valorização na Bolsa de Valores. Isso pode beneficiar muito quem se antecipe. Então esse trade Tarcísio ou Bolsonaro, novamente, tem sua lógica quando você olha ali para o que aconteceu na transição Dilma-Temer, mas você precisa lembrar que pode acontecer justamente o contrário. O próprio Tarcísio já declarou publicamente que não pretende concorrer em 2026, mas eu acredito que sim, caso ali o Bolsonaro não possa disputar, ele pode ser o candidato escolhido pela direita, o mais forte, mas ele já deu sinais de que talvez não aceitasse, especialmente considerando porque o Lula tem muita força com a máquina pública nas mãos ali numa reeleição, tá? Numa candidatura à reeleição. Então, se o Bolsonaro puder ser candidato, a lógica é a mesma aqui do Tarcísio. O Bolsonaro, sem dúvida, é até o nome mais forte da direita. Mas ele teria o mesmo desafio para qualquer um, que qualquer um enfrentaria. O PT pode levar as coisas em banho-maria até 2026, porque o maior objetivo deles é a reeleição, acredito eu. E ali o Lula utilizar o poder da máquina pública para tentar se reeleger. Até porque o Haddad ou qualquer outro que não seja o Lula é um candidato fraco para a esquerda, para o PT. E o Lula, com a máquina na mão, provou que tem força e sabe usar essa força para se reeleger. Então, o que o investidor faz, diante de tantos cenários? Eu diria, estar exposto ao mercado financeiro, ao mercado de ações é sempre importante, mas com os olhos abertos para as incertezas. Não dependa de cenário. Tá? É um cenário de alto risco, com alto potencial de retorno para quem souber agir estrategicamente. Na minha teoria, que você tem todo o direito de nem escutar, é de que o PT, passando ali mais 8 anos depois de 2026, ali até 2034, eu acho difícil, a não ser que a gente tenha um novo boom das commodities novamente. E aí, se a gente tiver, a economia brasileira vai se dar bem, vai surfar, como surfou, inclusive, no governo Lula, nos primeiros mandatos. Mas até 2034 eu acho difícil, porque o Lula é o único candidato forte deles, não seria candidato em uma terceira eleição em 2030, então acho improvável. E se a gente não tem um boom de commodities, eu acho bem difícil mais um mandato do PT ali depois de 2026, a economia continuar sobrevivendo. Então, eu acho que mais 8 anos de PT depois de 2016, bem improvável. Mais 4 anos, eu acho bem possível, acho até provável. Então, a grande verdade é que investir 100% contando com a
concretização de cenários políticos é sempre uma aposta, igual você apostava ali no Botafogo e Atlético Mineiro no sábado, perdão, e fazer isso com os investimentos é desaconselhável. Se eu tivesse certeza de que isso iria acontecer, era só Bolsa Brasileira agora, investimentos internacionais, nada de renda fixa, até porque até 2026 qualquer um aguenta esperar, né, meus amigos, na certeza. Mas não é assim que quem investe corretamente, a aposta é para cassino, né, e não para quem quer construir patrimônio. Quem quer investir corretamente não faz isso. O ideal, né, e o único jeito realmente eficaz de você investir é você fazer isso sem depender de cenário nenhum, montando uma carteira equilibrada, diversificada, robusta, focada em boas empresas, bancos, seguradoras, grandes pagadores de dividendos, né, são exemplos clássicos ali de negócios que geram caixa em qualquer cenário, são resilientes. Você tem um monte de empresa, inclusive no Brasil, que não depende muito da nossa economia. Vale, Suzano, a WEG, são empresas que estão expostas internacionalmente, então não dependem muito. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, se você está gostando desse vídeo. Você ficou até aqui porque você deve estar gostando de alguma coisa. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre empresas brasileiras na nossa bolsa que estão blindadas até de cenários catastróficos na nossa economia especificamente. Então, se você está gostando, se inscreve aqui logo para você não perder esse vídeo. Mas é isso. Dá para você ter também até algumas empresas mais arriscadas, com potencial de crescimento, empresas com bons fundamentos. Empresas que você fala assim, vai sofrer, mas tem potencial, vai sobreviver, tem tudo para crescer. Tá? Você precisa de liquidez e dolarizar a sua carteira é muito importante. Até porque nos últimos anos você aprendeu na marra que o câmbio ele tem muito impacto sobre os investimentos. Até esse retorno da nossa Bolsa de Valores, que até parece bom, quando você olha de 2016 aqui até hoje, né, parece um bom retorno. Quando você joga isso para dólar, não é a mesma coisa. Se você pega aqui, por exemplo, o retorno da Bolsa de Valores durante aquele boom ali, aquele trade Temer-Bolsonaro até 2020, de 2016 até 2020, foi um bom retorno sim em dólar, praticamente 200%, que a gente não teve uma grande valorização ou depreciação cambial nesse período, porque você teve aqui o dólar, ele se desvalorizou muito, mas depois ganhou muita força, então ele acabou finalizando no mesmo patamar, porque aqui a gente teve o comecinho da pandemia, o dólar explodiu, mas aqui, por conta de outros fatores, o dólar já estava forte de novo na casa dos R$4. Mas a gente teve sim esse vale aqui, onde o dólar caiu e depois se recuperou. Então, 2016 até 2020, ele estava praticamente no mesmo patamar. Por isso, esse bom retorno até em dólar nesse período. Mas quando você pega de 2016 até agora e compara o retorno em real com o retorno em dólar é muito menor. Então esse retorno ele perde muito do brilho quando você pega e faz essa comparação em dólar, meus queridos amigos. Então diversificação, boa seleção de ativos, exposição internacional é o seu único seguro. Cuide bem do seu dinheiro, pelo amor de Deus, porque se não fizer isso, ele vai morar no bolso de outra pessoa. Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!